Abra comigo a Sagrada Escritura no livro de Gênesis. Mais uma vez, nós iremos ler o capítulo 3. Semana passada nós lemos alguns versículos e eu quero ler dessa feita do começo do capítulo 3 de Gênesis. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a um homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra, nós te louvamos mais uma vez. Sem ti nada podemos fazer, por isso aqui estamos, Senhor. Ajuda-nos, nós estamos aqui para aprender aos teus pés. Troveja o Deus da glória, que a tua voz poderosa despedace os cedros do Líbano. Abençoa a tua igreja, Pai, aqui e em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aprendemos já alguns domingos atrás sobre a importância da palavra e até mesmo introduzimos aqui um pouco antes da nossa leitura bíblica
a importância do discurso divino, da palavra de Deus. Vimos que a palavra cria, e de fato ela trouxe à existência todas as coisas, foi o nosso primeiro ponto que consideramos nessa série de sermões, bem como também a palavra revela, e ela nos faz entender quem nós somos, nos faz entender a nossa relação com Deus, a nossa realidade plural, homem, mulher, refletindo a imagem de Deus. A palavra nos molda e nos recria essa imagem que foi deturpada por conta da queda. Maravilhosamente, então, a palavra nos revela a dependência da bênção de Deus. Nós não podemos viver, mesmo no contexto de perfeição, lembra que o Senhor abençoou Adão e Eva. Abençoou eles para que eles fossem fecundos, enfim, dominassem a terra e a sujeitassem, também estabelecendo tempos, épocas, estações, para que o homem entendesse a necessidade de parar, considerar a criação, o Deus Todo-Poderoso, e assim louvasse o seu nome. A palavra, além de criar, a palavra, além de revelar, a palavra instrui. E foi isso que consideramos em nosso sermão anterior. Ou seja, Deus, mediante a sua palavra, ensina o homem, ele diz o que o homem tem que fazer, como ele encontra significado em sua vida, no trabalho e em tudo mais, a compreensão das realidades, não como apenas materiais, mas sim todas elas espirituais, e que de fato procede da boca do Senhor todo o significado da existência humana, compreendendo o papel do homem, o papel da mulher, as relações, de forma livre e graciosa. O Senhor, então, dá ao homem a possibilidade de comer, estabelece sua dieta. Nós vemos como todo o nosso ser depende da instrução divina, do magistério divino, e isso mesmo antes da queda. E se isso é um fato antes da queda, muito mais posterior à queda. A palavra ordena, a palavra orienta, a palavra localiza nossa vida nesse mundo, a palavra delimita e rege as nossas relações sociais para o bem-estar da humanidade e para a glória de Deus. Então, que bênção isso, que singularidade essa relação com o Senhor. Que o homem poderia querer mais do que ser continuamente instruído por essa palavra. Tanto que nós vemos no texto de Gênesis capítulo 3, que no registro mosaico, a ideia de que Deus vinha sempre e continuava, mediante a sua palavra, a instruir o homem. Lembra disso de Gênesis 3, verso 8, quando diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Deus vinha na viração do dia e já falando com o homem, já se relacionando com o homem, mediante a sua palavra. Infelizmente, o homem se volta contra essa palavra que fez tudo isso por ele e para ele, de fato, que fez tudo isso para o seu bem-estar e para a glória de Deus. E isso é o que nós vemos no capítulo 3. A palavra de Deus em afronta, ou seja, essa palavra que cria, que dá todo o status, todo o ambiente, todas as condições necessárias para uma vida de perfeição. Essa palavra é afrontada, essa palavra é atacada, essa palavra é questionada, essa palavra ela é preterida pelo homem. A palavra, então, ela é afrontada, e o capítulo 3 nos ensina isso. E é importante como esse capítulo 3 nos traz a compreensão da nossa situação nos nossos dias. Porque nós não conseguimos conceber uma realidade sem pecado. É algo completamente distante para nós. Né? Nós não conseguimos conceber isso. E também temos dificuldades em entender o porquê que o mundo é como ele é. E o capítulo 3 de Gênesis explica tudo isso para a gente. Nos faz entender exatamente os antagonismos estabelecidos, as maldições estabelecidas, as dores, né, estabelecidas, as dificuldades estabelecidas, os combates estabelecidos, as batalhas estabelecidas. Isso é muito importante. Mesmo no contexto de afronta, a palavra continua regendo todas as coisas. Interessante isso. Porque uma das grandes dificuldades que eu tenho como crente é compreender exatamente isso, que nós estamos aqui e esse mundo, mesmo nesse caos, mesmo nesse turbilhão de problemas, de males que todos os dias nós enfrentamos, ele está exatamente sendo conduzido pela palavra do Senhor. Exatamente. Porque mesmo no contexto em que os nossos pais caem,
A palavra não se omite, a palavra não se retira da terra. A palavra vem e estabelece como seriam as condições que o homem viveria agora, no contexto de queda, no contexto de pecado. A palavra afrontada, ela não capitula. A palavra afrontada, ela não deixa a terra. A palavra afrontada, ela não deixa o mundo entregue ao diabo. A palavra afrontada não deixa o mundo entregue nas trevas aos nossos pais. A palavra afrontada vem e diz que mesmo na afronta, ela continua sendo a palavra da verdade sobre todas as coisas. É maravilhoso isso. Nós, quando somos contrariados, nós, quando nos chateamos com alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é deixar aquilo ali de lado, dependendo da circunstância, ou o que seja. Mas o que nós vemos aqui é que, em vez de se deter apenas na voz de Deus, essa voz que o criou, essa voz que o abençoou, essa voz que o revelou, essa voz que o instruiu, o homem passa a dar ouvidos à voz da serpente. Veja, está escrito, Gênesis capítulo 3, uma voz estranha soa no Éden. E essa voz afronta a palavra de Deus. A serpente fala. O texto nos diz isso. É assim que Deus diz, Gênesis 3, versículo 1, não comereis de toda árvore do jardim. A serpente astutamente, sabendo ser um homem, um ser dependente do discurso, interessante isso, vem ao mesmo com uma aparente chancela de discurso também divino. A serpente chega para levar o homem à queda, não mediante alguma coisa espetacular, mas mediante o discurso, mediante a fala corruptora, mediante a fala mentirosa, que haveria de corromper a mente de nossos pais. Interessante que a serpente fala, e fala, de certo modo, em nome de Deus. Pelo menos ela roga para si isso. Quando ela diz, é assim que Deus disse. Ela traz não um discurso totalmente à parte de Deus, mas traz sim o veneno diluído ali para a corrupção dos nossos pais. O ato de enganar os nossos pais é até mesmo considerado por Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 11, veja, Paulo, quando está orientando a igreja de Corinto, chama a atenção da mesma para isso. Ou seja, tenham cuidado, veja como ele fala isso, é muito importante. Ele diz, no versículo 2 de 2 Coríntios capítulo 11, porque zelo por vós com zelo de Deus, diz o apóstolo, visto que tenho que vos preparado para vos apresentar como virgem pura, um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Os nossos pais foram apartados da simplicidade e pureza devidas a Cristo, e ainda continua a ser esse mesmo modus operandi da serpente. Mediante discursos que aparentemente trazem verdades, vamos colocar isso entre aspas, a serpente visa nos afastar do discurso divino, nos afastar da palavra de Deus. Ecoa também na realidade da igreja a língua da serpente de forma dúbia, trazendo distorções para corromper a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vemos que da velada oposição, a serpente progride em um discurso em aberta oposição. É certo que não morrereis. É muito importante nós entendermos o avanço disso. Porque a serpente, ela traz, no verso número 1, ainda uma fala dizendo, Deus disse sim, foi assim que Deus disse. E Eva, dando ouvidos à serpente, diz, não é assim, não é desse jeito. Então, abertamente no verso 4, ela diz, é certo que não morrereis. A palavra da mentira, primeiramente, lança dúvidas. O discurso falso traz dúvidas, para em seguida trazer afronta aberta à palavra de Deus. Não é assim que nós temos observado nossos dias? Todos nós, como crentes, vamos passar por situações como essa. E eu observo como muitos líderes têm se deixado levar pela linguagem da serpente. Primeiramente, nós ouvimos e as dúvidas sobem ao nosso coração, as incredulidades. E aí, de repente, nós começamos a dizer abertamente, não é isso. Não tem como sustentar esse discurso. Não tem como sustentar essas verdades. Não tem como manter isso. Então, se passa a se redefinir. Se passa a se considerar de forma diferente, se editar
a palavra de Deus para satisfazer as nossas concupiscências. Nós temos, assim, lamentavelmente, a rebelião instituída. A desobediência passa a definir a existência do homem na face da terra. Então percebam que, mediante o discurso da serpente, os nossos pais abraçam a voz da serpente, e aí a rebelião e a desobediência passa a caracterizar os nossos pais. É por isso que Paulo vai dizer, veja, em Efésios capítulo 2, estava até ainda falando um pouco sobre esse texto hoje, o apóstolo Paulo vai dizer algo bem interessante, nós vamos ver também aqui em Colossenses, mais à frente, Efésios 2. Paulo nos diz o seguinte: que o Senhor nos deu vida, e Ele disse que nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A desobediência dos nossos pais, pela voz da serpente, ela continua a ser uma realidade naqueles que estão no mundo e que não conhecem a Deus. E, claro, uma tentação para nós que também conhecemos o Senhor. Colossenses capítulo... Abre comigo mais uma vez aqui. O apóstolo Paulo fala isso para nós na epístola aos Colossenses. Olha o que nos diz aqui, capítulo 3 de Colossenses. Ele diz, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer, verso número 5, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mais uma vez, observe. E ele diz, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Então, perceba que a desobediência fomentada pela serpente, pelo discurso da serpente, promove uma oposição em conjunto à palavra da verdade, ou seja, ambos, homem e mulher, se unem contra a palavra de Deus. É por isso que os irmãos vão perceber, no verso número 6, quando diz que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e deu, comeu e também deu ao seu marido, e ele também comeu. Os nossos pais, então, se unem contra a palavra, afrontam a palavra e comem abertamente contra a palavra de Deus. É exatamente isso que nós vemos. Por essa razão, o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele traz para nós como que uma anatomia do pecado ali de Eva, dos nossos pais, quando ele diz no capítulo 2, no versículo número 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, nós vemos isso ali, a concupiscência dos olhos, a árvore era agradável aos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O discurso do mundo traz aos nossos pais uma desobediência e uma autonomia destruidora. É isso que significa nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, deixarmos de considerar o que Deus nos ensinou e passarmos a dar ouvidos à voz da serpente. Mesmo assim, e aí é que nós vemos a graça maravilhosa do capítulo 3, Deus não deixa os nossos pais. Deus não olha para os nossos pais, para a nossa realidade e diz, fiquem entregue à decisão de vocês. Não foi isso que eles fizeram. Eles não decidiram desobedecer, não decidiram afrontar a palavra de Deus, mas o que nós observamos é a palavra buscando os nossos pais. Gênesis 3, versículo 8, nos diz que a voz do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Então, a voz de Deus agora se torna realmente algo que traz para eles uma repulsa.
Mesmo assim, a palavra busca o homem que se esconde, o homem que tem agora aversão à sua palavra, agora é caçado em bondade e misericórdia por ela. Veja o que está escrito no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então perceba que é a palavra que nos busca. Por essa razão, quando Deus envia o seu Filho, Ele está enviando o quê? A sua palavra. A sua palavra plenamente encarnada. A palavra pergunta, a palavra indaga, a palavra dissipa as nossas trevas, trazendo para nós a compreensão e a loucura da perdição em que nós nos encontramos. Deus pergunta onde estás, não porque Deus não saiba onde nós estamos, mas porque nós de fato não sabemos onde nos encontramos em nossa existência nesse mundo. O homem é caçado em bondade, e a pergunta ecoa no Éden para trazer, mediante a palavra, o homem de volta à palavra. E aí nós vamos entender Jeremias capítulo 31, versículo 3, quando o profeta Jeremias nos diz, num texto que é muito precioso para nós, quando ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso em benignidade eu te atraí. A graça abundante começa sua obra de dissipação das trevas. E isso só vem mediante o discurso divino. Isso não vem mediante o homem se entender, se compreender. Não vem mediante o homem estudar alguma coisa. Vem pelo fato de Deus chegar para o homem e dizer: onde tu estás? E veja, na sequência de Gênesis 3, isso é muito maravilhoso. Porque a partir do momento em que Deus começa a falar com o homem novamente, ele começa a entender o que aconteceu com ele. E ele diz no verso 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então perceba que o homem começa a trazer à tona os seus temores e uma certa confissão aqui. A palavra começa a produzir aquilo que é positivo no homem. E Deus diz para ele: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então, mediante essas perguntas, que na realidade são didáticas, o Senhor Deus está mostrando para o homem a dinâmica do pecado e o que o pecado fez com ele. A compreensão da ação do mal. Você está assim pela desobediência. Você está assim porque deixou de ouvir a minha voz. Você está assim porque deu ouvidos à voz da serpente, adocicada pelos lábios da sua companheira. Não é exatamente assim que nós vivemos. A voz da serpente adocicada pelos lábios que estão próximos a nós, seja de companheiros, amigos, enfim, seja do mundo, que se apresenta como o próprio Satanás assim tentou fazer com Cristo na tentação no deserto. O fato é que a luz dissipa as trevas, e assim o homem passa a entender a dinâmica da ação do pecado, ou seja, tudo está assim como resultado da tua desobediência. Quando Deus diz para ele assim: quem te fez saber que estavas nu? Deus diz para ele: comeste da árvore, porque a única razão, a única explicação para você se encontrar como você se encontra é porque você deixou de ouvir a minha voz. Você comeu da árvore que eu disse para você não comer. Entenda, Adão, entenda, Eva, a dinâmica do pecado. Toda a tua ruína procede de ti. O profeta Jeremias já diz isso, né? De que se queixa o homem, queixe somente dos seus próprios pecados. Evangelho de João, capítulo 3, por isso Jesus vai dizer assim, olha o que está escrito. É muito maravilhoso isso, porque o Senhor Deus, como eu falei aqui, poderia nos deixar entregues aos nossos pecados, à humanidade, como escrava de Satanás para sempre. Mas em João capítulo 3, observa, está escrito da seguinte forma: nos diz assim, veja, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Nós vemos isso de forma bem seminal no Éden, a luz veio ao mundo, mediante o quê? A palavra, como veio com Cristo plenamente. E os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Porque as suas obras eram o quê? Mas perceba que o discurso divino, a palavra de Deus, no Éden, é luz, que revela as obras más de Adão e Eva. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz,
a fim de não serem arguídas as suas obras. Então nós vemos Deus arguindo as obras dos nossos pais. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É interessante que nós vemos aqui, sim, uma realidade de eleição nos nossos pais, né? De Adão e Eva como crentes. Porque eles poderiam, nesse momento, dizer assim, nós estamos assim, e ficaremos assim, e permaneceremos assim. Eles não se insurgem contra a palavra, porque a palavra já está dissipando as trevas deles. E é a característica daqueles que são crentes. Não é de criar ou de apresentar desculpas. Até mesmo Adão tenta explicar o que aconteceu. Mas é sim de aceitar a palavra divina, trazendo a dissecação do pecado e, claro, a solução que só vem mediante o Senhor. Daí os irmãos vão entender a beleza do texto também, de 1 João capítulo 3. Abre comigo a escritura. Olha o que está escrito. Isso de forma... lembra, enquanto os irmãos vão a 1 João capítulo 3, eu falei para os irmãos, tudo do Evangelho está ali em Gênesis. É muito interessante isso, nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis. 1 João 3 vai dizer assim para nós, verso 7, olha, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando? Desde Gênesis. Interessante. Mas para isso se manifestou quem? O Filho de Deus. Para o quê? Destruir as obras do diabo. A palavra de Deus no Éden já é a pré-manifestação, podemos dizer, do verbo do Filho de Deus, destruindo as obras do diabo já no Éden. A palavra dissipa as trevas dos nossos pais. Diabo não é nosso amigo, diabo não tem a verdade se encontra em Deus, na sua palavra. Quando Deus fala, Ele desfaz as obras do diabo. E Cristo, então, na plenitude do tempo, vem para desfazer totalmente as obras do diabo. Que beleza isso, irmãos. Porque o que nós vemos aqui é que o diabo pensa que conseguiu. Mas Cristo, a palavra, vem e desfaz as obras de Satanás. E elas passam a ser desfeitas já aqui no princípio de todas as coisas. Então, volta para Gênesis 3. A graça, sim, se apresenta pela palavra. Mas aí nós passamos a entender muitas das nossas questões, das nossas relações, dos nossos problemas mediante a palavra. Veja então o que está escrito a partir do verso 12 de Gênesis capítulo 3. O texto nos diz sobre a resposta de Adão, e ele respondeu, né, que foi a mulher, e a mulher fala da serpente. Então, diz no verso 14, veja de forma conclusiva, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és sobre todos os animais domésticos. E ele continua, no verso 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. No verso 17, Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra. No verso 18, diz, ela produzirá também cardos e abrolhos. É muito maravilhoso isso, porque o crente, nós, resgatados pela palavra, somos os únicos que compreendemos os problemas e os males que acontecem nesse mundo. A palavra, quando ela foi afrontada, ela trouxe, então, maldição. A palavra de Deus, quando não é obedecida, quando ela é afrontada, ela traz morte. Importante isso. A palavra traz a maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criação. Sim, pois o mundo pertence a Deus e os males que acontecem estão também sob a palavra do seu poder. Veja como nós passamos a entender isso na vida.
Nós passamos a entender. Gênesis 3 vai nos fazer compreender os problemas do casamento. Gênesis 3 vai nos fazer compreender os problemas na criação de filhos. Gênesis capítulo 3 vai nos fazer compreender a realidade das lutas no trabalho. Gênesis capítulo 3 vai nos fazer compreender a maldição sobre a terra, os danos que a terra sofre e que também a própria natureza usada por Deus inflige a nós esses danos. A terra com cardos, com abrolhos, ou seja, fadiga, dificuldade. Tudo isso que acontece vem pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, que é fiel sim nas maldições que Ele estabeleceu mediante a sua palavra. E você pode dizer, mas pastor, é complicado isso. Então quer dizer que o mal nesse mundo vem pela soberania de Deus, pelo controle de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós não estamos à mercê de forças cegas e aleatórias, mas o mesmo mal que vem sobre o mundo é dominado por Deus e dominado por sua palavra. Tanto que Ele, no tempo certo, colocará um fim a todas as dores, toda lágrima, todo pranto, pela palavra do seu poder. Isaías 45, veja, os irmãos conhecem esse texto, algumas pessoas até não compreendem. Quando nós falamos do mal, domínio de Deus, é sempre um tema bem complexo. Mas eu prefiro crer que os males que me acometem vêm da poderosa mão de Deus, ainda que usando o diabo, usando os ímpios, do que estar à mercê de forças cegas e aleatórias. Jó mesmo disse, quando sua esposa falou para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, ele disse, receberia eu somente o bem de Deus, não receberia também eu o quê? O mal. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 45, quando o Senhor fala exatamente do juízo sobre o seu povo, ele diz no verso 6, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, nós entendemos o porquê. Nós entendemos as coisas. A palavra nos faz compreender isso. Por que nós morremos? É o juízo, pela maldição, a desobediência dos nossos pais. Por que nós passamos por isso? Por que o mundo acontece isso? Por que tem tanta dificuldade no mundo? Porque o Senhor é fiel também em punir a desobediência dos nossos pais. Gênesis capítulo 3, volta comigo, a palavra mesmo no contexto de maldição, ela traz uma inimizade abençoadora. Que beleza isso. Veja, está escrito, Gênesis capítulo 3. Versículo 13, a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse, visto que fizeste isso, então o Senhor amaldiçoou a serpente. E no verso 15 ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Graças a Deus que nos colocou em oposição à serpente. Porque se o Senhor Deus não tivesse intervindo com a sua palavra, nós seríamos servos para sempre da serpente. A palavra do Senhor, então, traz essa ruptura naquela aliança que foi estabelecida ali a princípio pelos nossos pais ao abraçarem a palavra da serpente. A serpente pensou ter ganho à humanidade, porém Deus, em poder e bondade, nos resgatou dessa cumplicidade maldita. Então, eu sei que é muito difícil, né, nós entendermos que a nossa vida, ela consiste em batalhas constantes, mas é muito melhor estar em batalha, arregimentados no exército de Deus, do que caminhando com a serpente. Então, a palavra estabelece isso, e isso permanecerá até o fim. Apocalipse capítulo 12, abre comigo, está escrito isso. Veja, quando pregamos aqui em Apocalipse, os irmãos conhecem o texto, e o texto nos diz que o dragão, está escrito, capítulo 12,
grande dragão no céu, no verso 3. E no verso de número 4 diz que o dragão se deteve em frente da mulher, observe, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Nasceu o Filho, nosso Redentor, que há de reger todas as nações. E ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Na sua ascensão, Cristo retorna em glória. A mulher, porém, fugiu para o deserto. E o texto nos diz ainda, veja, no versículo de número 12, que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E no verso 17 diz que o dragão, isso apontando, claro, para a figura do Éden, irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, que não seguem mais a fala da serpente e têm o testemunho de Jesus. Então, percebam que, mesmo no contexto da maldição, nós temos a graciosidade do antagonismo estabelecido, e isso também mediante a palavra. E assim será até o fim. Aí você vai entender por que da alegoria de John Bunyan, em que cristão coloca armadura e não tira ela até o dia em que ele atravesse o rio, que simboliza a morte, e ele adentre as mansões celestiais. Na sequência, nós vemos ainda no verso 15, a palavra da promessa. Ou seja, Deus fala que haveria de esmagar a serpente. Sua palavra não nos deixa sem uma nota de esperança. Nós estamos aqui, sofremos os males por desobedecermos a palavra em nosso corpo, em nossas relações, no mundo em que nós vivemos, mas recebemos a promessa de que todo pensamento, tudo aquilo que a serpente idealizou, haveria de ser esmagado. Sua palavra promete a própria palavra. No verso 15 diz isso, que haveria de vir o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A palavra, então, esmagaria as palavras de mentiras engendradas pela serpente. De fato, a redenção veio mediante o verbo que se fez carne. E aquilo que a palavra fez na cruz, esmagando a serpente, também nos foi dado em promessa, e em breve nós teremos a vitória. Romanos capítulo 16, abre comigo a escritura. Os irmãos, às vezes vêm as pessoas cantar, né? A gente fala isso, temos que ter cuidado com alguns cânticos, né? As pessoas falam de pisar no diabo, de esmagar a serpente. Mas há uma promessa, sim, dessa realidade para nós também como igreja. Verso número 20, de Romanos 16. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, o fato de Cristo esmagar a cabeça da serpente também será um fato concretizado em nossa vida, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando Cristo se manifestar, ao ressoar da última trombeta, a morte será tragada pela vitória. E é onde Paulo diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? A força da morte, o aguilhão é o pecado, e o pecado será totalmente erradicado, Satanás esmagado, e a palavra da promessa se concretizará em nossa vida. Por fim, concluindo essa noite, observando muitas verdades benditas da palavra, mas são essas que elenquei para a nossa reflexão essa noite. Uma nota muito grande aqui de misericórdia. Além dessa promessa, nós vemos no verso de número 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A promessa traz a misericórdia que se renovaria todas as manhãs. E isso é constatado pelas vestes providenciadas pelo Senhor. Ou seja, apontando, claro, para a realidade da cobertura da nossa nudez com a justiça de seu Filho. E outra nota de misericórdia, que parece para nós ser algo que não aparenta misericórdia, mas a própria palavra na expulsão do Éden, para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Eu fico pensando, né? Nós como crentes, quando entendemos a palavra de Deus, os sofrimentos desse mundo, muitas vezes nós queremos morrer e partir. Porque até mesmo o pequeno palmo de existência que temos aqui é muito complicado dentro desse contexto de tantas maldições. Mas o Senhor Deus aqui, misericordiosamente, protege a árvore da vida, para que o homem não estendesse a mão
e viesse a comer estando num contexto de pecado. Isso é graça de Deus, de modo que o contexto de morte para nós é redimido em Cristo Jesus e adentramos a realidade de aperfeiçoamento na esperança da glória de Deus. Irmãos, a palavra nos salvou. E nós vimos isso, a palavra nos criou, a palavra nos salvou, a palavra nos instruiu e nos instrui, a palavra nos revela a vontade do nosso Deus. E mesmo em meio às nossas afrontas, mesmo em meio às maldições desse mundo, a palavra continuará em misericórdia nos preservando. A palavra continuará em misericórdia nos educando. A palavra continuará em misericórdia nos conduzindo em triunfo. Por isso devemos amar a palavra de Deus. Por isso devemos amar e viver a palavra de Deus. Por isso devemos amar e viver o poder da palavra de Deus. E que o poder da palavra de Deus nos capacite a cada dia para guardarmos a mesma todos os dias em nossos corações até a vinda do Senhor. A majestosa da palavra de Deus que criou, que sustenta, que nos redimiu, que mesmo no contexto da maldição, rege os males, rege todas as coisas. É a palavra que está conosco, manifestada plenamente em Cristo, e é o arrimo, sustento, a glória e a certeza da igreja. Que Deus nos abençoe sempre com a sua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajuda, por tua graça, a vivermos essa palavra no poder do Espírito Santo. Mesmo nos males que nós enfrentamos, mesmo nas dores que nós enfrentamos, mesmo nas maldições que ainda são reais nesse mundo, tua palavra continua conduzindo todas as coisas para a tua glória, para o teu poder, para a tua majestade, para o teu louvor. Ser com a tua igreja, que a tua igreja continue sendo a igreja da palavra em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Amém.